Sexta-feira, 9 de agosto de 2024. Cordiais saudações, queridos irmãos. Hoje vamos te apresentar a reflexão da semana, onde tratamos da lição 6. Durante a semana, tivemos como foco Marcos 7, com textos-chave nos versículos 6 a 8 e 33 a 37. Durante o seu ministério, Jesus exaltou as Escrituras como revelação divina, citando o Antigo Testamento com bastante frequência. Embora os mestres de Israel conhecessem bem as escrituras bíblicas, a tradição humana era para a maioria deles mais relevante do que as instruções bíblicas. O estudo desta semana incluiu 3 componentes. O primeiro componente examina o contexto do Antigo Testamento para Marcos 7, versículos 6, 7 e 8. E analisa a referência a Isaías 29, versículo 13. O segundo componente considera as tradições. À luz de Marcos 7, versículos 6 a 8, vamos comparar e contrastar a tradição dos anciãos com as instruções divinas contidas nas Escrituras. O terceiro componente diz respeito à narrativa da cura de um surdo. Vamos considerar as maneiras pelas quais certos elementos do tema da criação são abordados de modo implícito nessa cura específica. O povo de Deus no 7º século a.C. estava enfrentando um momento crítico em sua experiência religiosa. Ela é descrita de maneira bastante vivida em Isaías capítulo 1. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Isaías 1, versículo 4. Por isso, o Senhor lhes perguntou: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Isaías 1, versículo 11. Não faz sentido se aproximar de Deus e adorá-lo sob a máscara da formalidade. Assim, o Senhor fala ao povo por meio de seu profeta que registra as palavras nestes versos poéticos. Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Isaías 2, versículo 13. Será que esses versículos estão dizendo que o Senhor era contra o sistema de sacrifícios, conforme ordenado por meio de Moisés à comunidade israelita? Claro que não. Deus estava se opondo à religião superficial, cheia de aparências, mas que não tinha o verdadeiro temor do Senhor. Compare com Isaías 1, versículos 16 e 17. O contexto de Isaías 29, versículo 13, ao qual Marcos fazendo alusão no capítulo 7 de seu Evangelho, é estranhamente semelhante. Uma análise mais atenta de Isaías 29, 13 revela um texto em forma de quiasma, ao dizer que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios para me honrar, mas os seus corações estão longe de mim. A reverência deles para comigo é como mandamentos repetidos de forma mecânica, ou seja, a de cor que não sai do interior do coração. De acordo com esse verso, qual era o problema enfrentado pelos adoradores israelitas? O problema deles não eram as palavras litúrgicas em si. Em vez disso, essas palavras fora religiosas a mera repetição formal. Por que isso aconteceu? Porque o coração deles, ou mente deles estava longe de ter uma verdadeira devoção ao Senhor. Portanto, as palavras deles não tinham sentido. Sendo assim, chegamos à conclusão que o povo de Israel, que era na época tido como povo de Deus, vivia uma incoerência religiosa. Mantinha formidade em termos de rituais e liturgia, mas não vivia em harmonia com os princípios bíblicos que lhes haviam sido ensinados e que tantas vezes eram repetidos entre eles. A adoração, incluindo todos seus ensinamentos, não tem sentido sem obediência. Deus não era contra a celebração adequada de culto. Sua indignação era uma resposta ao pesado formalismo que caracterizava a adoração do povo. Por outro lado, para os dias de hoje há um outro fenômeno, que é da autoexaltação. Quantas vezes nosso trabalho para Cristo e nossa comunhão uns com os outros são manchadas pelo desejo oculto de exaltar o próprio eu? Com que facilidade se manifesta o pensamento de exaltar a si mesmo, o desejo da aprovação humana? É o amor ao próprio eu, o desejo de um caminho mais fácil do que o que nos é designado por Deus, que leva à substituição dos preceitos divinos por teorias e tradições humanas. Em Mateus 16, versículo 6, Jesus advertiu aos seus discípulos, dizendo: Olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. A religião de Cristo é a própria sinceridade.
zelo pela glória de Deus. Essa é a motivação implantada pelo Espírito Santo e unicamente a eficaz operação do Espírito pode implantar esse motivo. Somente o poder de Deus pode expulsar o egoísmo e a hipocrisia. Essa mudança é o sinal de sua atuação. Quando a fé que aceitamos destrói o egoísmo e o fingimento, quando nos leva a buscar a glória de Deus e não a nossa, podemos saber que é verdadeira. Perguntas para consideração. 1. Quais práticas cristãs ajudam a manter o coração puro? 2. O que você pode fazer para atrair os incrédulos da comunidade para o Evangelho? 3. O que vocês podem fazer para pregar o Evangelho de modo simples para as pessoas? 4. Faz diferença o fato de que, na segunda multiplicação dos pães e peixes, a multidão provavelmente fosse formada por gentios? Marcos 8, versículo 1 a 10. 5. Como evitar o desejo natural que temos, como seres caídos, de nos exaltarmos? Que o Espírito Santo nos ilumine e que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém.